Olá, boa noite. O UXTV Notícias está começando. Acompanhe os destaques da edição desta terça-feira. É tempo de trocar sacolas plásticas pelas biodegradáveis. De hobby a negócio. No UXTV Notícias de hoje, você vai conhecer pessoas que, por meio da internet, uniram o útil ao agradável. Há 25 anos acontecia o pior acidente nuclear da história. A explosão na usina de Chernobyl, na Ucrânia, produziu uma nuvem de radioatividade que provocou um impacto violento na vida da população dos países atingidos. Este é o assunto do Questões Contemporâneas desta semana. Um erro fatal. No dia 26 de abril de 1986, operadores da usina de Chernobyl faziam um teste de segurança em um dos reatores. Para isso, a capacidade operacional do reator foi reduzida para 20% do total. O nível acabou baixando para quase 1%, obrigando os funcionários a aumentarem a potência com rapidez. O reator entrou num processo de superaquecimento irreversível. A explosão de vapor resultou num incêndio, numa série de explosões adicionais e num derretimento nuclear. Uma tragédia que forçou milhares de pessoas a deixarem suas casas nas áreas mais atingidas. E um grande impacto político que marcou para sempre a história da antiga União Soviética. Desde o acidente, os países mais atingidos, como Ucrânia, Bielorrússia e a Rússia Ocidental, têm suportado um contínuo e substancial custo de descontaminação e cuidados de saúde. Devido aos altos níveis de radiação, ninguém mais vive ou entra num raio de 30 quilômetros ao redor de Chernobyl, que está completamente desativada. Aqui no estúdio, o biólogo Otávio Valente Ruivo, para conversar um pouco comigo sobre esse acidente de proporções históricas, que até hoje nos faz refletir e as grandes nações refletem sobre as vantagens da energia nuclear. O que tu pensas sobre isso, Otávio? E também eu gostaria que tu falasse sobre o impacto na vida das pessoas de uma catástrofe assim. Essa é uma catástrofe gigantesca mesmo e duradoura, né? Por muitos e muitos anos, né? A radioatividade ela permanece ativa, né? Acontecendo. E isso daí é modificativo da vida até. Por isso essa região ali, desses 30 quilômetros, né? Na verdade não, são parâmetros humanos, né? Para dizer uma certa segurança, né? Mas, com certeza, essa nuvem radioativa ela é incontrolável, ela foi incontrolável. E onde ela avançou, ela permaneceu até hoje e até por muito tempo, né? E essa questão da modificação da vida é porque a radioatividade modifica DNA, ela é mutagênica. Então... O impacto é muito sério. É seríssimo. Ele pode acabar com a vida. Ou a vida que nós conhecemos, o que nós entendemos de vida. A gente pode ver na televisão, na internet, né, que tem árvores lá, tem animais lá, né? Mas agora que qualidade de vida eles têm? Eles podem se reproduzir? Porque um efeito é esse, sabe? A primeira coisa que acontece, os seres vivos não se reproduzem depois de atingidos por uma nuvem radiativa. Se não morrem, né, sobrevivem com doenças que vão vir ao longo do tempo e os filhos muitas vezes nascem já a partir de mutações gênicas, né? Pois é, a ONU estima em 4.000 pessoas que morreram de doenças relacionadas ao acidente de Chernobyl, embora seja difícil precisar exatamente a quantidade de pessoas
que morreram e podem ainda sim. morrer em decorrência disso. Nós perdemos os limites, os parâmetros, né? Porque ainda por cima era num tempo de uma União Soviética, né? Ali que a gente não tinha tanta informação, era muito mais controlado, né? E mesmo a gente já viu agora no Japão acontecendo isso, e a gente viu o problema da informação também. Como no início era uma coisa sem tanta gravidade e tal, pronto, agora chegou no nível máximo, que é o mesmo de Chernobyl, da gravidade maior que existe na escala, né? Então, eles sabiam, na minha visão, no que eu interpreto, eles sabiam, mas só que para não alertar, não alarmar o mundo, foi contida a informação numa tentativa desesperada de resfriar o reator, talvez isso em Fukushima agora. Mas deve ter acontecido o mesmo processo lá, porque é gravíssimo. É muito grave. E atinge outras nações. Por exemplo, Fukushima tem uma vantagem que é o oceano. Só que o mundo inteiro se alimenta do oceano. E os seres que vivem no oceano, eles percorrem sem fronteiras os oceanos. Então pode estar lá uma baleia, lá um tubarão, lá no mar de Fukushima, e os próprios japoneses que caçam baleias, né? Eles mesmos podem se alimentar de um animal que está totalmente contaminado, e isso daí passa para eles, também dá problema também, né? Com certeza. Então, é realmente, bom, a gente espera que as nações, então, parem para refletir sobre as vantagens de com certeza, né? produzir energia nuclear, porque quando acontece um acidente desses, não é um acidente, é uma tragédia mesmo. É um horror, né? Que fica para a vida inteira, né? Bom, Otávio, mudando um pouco de assunto, depois do intervalo nós vamos falar sobre a substituição das sacolas de plástico por outros materiais retornáveis, se não, né? Isso. Sacolas retornáveis. Falam também ecológicas, né? Isso, falam sacolas ecológicas, né? Está para entrar em vigor uma lei, né? Mas independentemente de lei, é importante que as pessoas já comecem a adotar este hábito. A gente vê poucas pessoas ainda no supermercado, né? Pois é. Bem poucas, com né? aquelas sacolas. E, na verdade, quando a gente vai no supermercado usando a sacolinha, a gente se sente olhado pelos outros, né? Como sendo o diferente, o estranho, levando uma sacola retornável, né? Sim. Não sou eu, né? Não é essa pessoa que está com a sacola retornável o estranho, mas nós é que temos agora que começar a mudar a nossa atitude, né? Porque isso vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde, cada um vai ter que ter a sua sacola, o seu recipiente, a sua caixa e tal, né? Para poder voltar para casa carregando. Porque é muito importante, Otávio, que as pessoas realmente adotem essa prática, né? Sim. De substituição, porque tem também um impacto violento. Custo violento ambiental, porque, por exemplo, assim, um grande problema é, no nosso planeta nós temos a gravidade. A gravidade puxa tudo para baixo. Ou seja, nós que estamos no topo da serra, são um exemplo bem didático, assim, no topo da serra, quer dizer, o lixo mal colocado, na verdade todo ele, e as sacolinhas são um grande impacto pelo número delas, e elas são de plástico, que vem do petróleo, não são biodegradáveis, então elas perduram no sistema, no ambiente, são né? Bilhões, na verdade, bilhões. sim. No Brasil todo são bilhões, né? Mas de qualquer maneira, em Caxias são muitas, Sim, com né? certeza. E essas sacolinhas, elas tendem sempre a ir para o local mais baixo, né? Como todo o lixo da cidade. Então, o local mais baixo que nós temos, fora depressões que existem no continente, é o oceano, que é o nível zero. Ou seja, todo o lixo mundial, ele tende a ir para o oceano. Só que de Caxias até o oceano, ele vai parando pelo meio do caminho, né? Em todas as outras cidades, né? E aquilo que acaba ficando preso e é engolido por outros animais, ou de uma maneira ou de outra fica preso, e isso aí continua no nosso sistema. E é um problema enorme, gigantesco, e que a gente vê muito problemas com animais no mar, né? Porque o mar tem zonas mortas de convergência de correntes marítimas, né? Onde aglutina todo o lixo mundial. Nossa. E aí lá tem muita sacolinha plástica, né? Que foi colocado por todas as pessoas que estavam na terra, indo ao mercado, só que não colocaram no local correto, né? E por causa disso, vamos ter que gastar um dinheirinho para ter uma sacola retornável e que, na verdade, no fim de um ano ou de 10 anos, vai ficar bem mais barato do que o custo ambiental e o custo da produção da sacola plástica, né? Que nós Sem usamos. dúvida. Otávio Valente Ruiva, ele é biólogo. Muito obrigada pela tua participação aqui no XTV Notícias. E depois do intervalo a gente volta a falar sobre esse assunto aí das sacolas plásticas.